Em 88, foi eleito prefeito de Fortaleza. Em 90, venceu as eleições para o governo do Ceará. A convite do presidente Itamar Franco, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Foi candidato à presidência da República nas eleições de 98 e 2002. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Integração Nacional. Em 2006, Ciro Gomes candidatou-se a deputado federal e foi eleito com uma das maiores votações do país. Ciro Gomes é também autor dos livros No País dos Conflitos, de 94, O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, de 95, em parceria com o professor Mangabeira Unger, um desafio chamado Brasil, de 2002. Então, eu gostaria de chamar ao palco, por favor, o governador Ciro Gomes. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela honra e o privilégio de me convidarem para vir até cá, uma instituição por quem eu tenho grande respeito e, mais do que tudo, vejo como uma instituição muito importante para azeitar as boas e nem sempre tão boas relações do Brasil com a América do Norte, com os Estados Unidos. E a todos quero agradecer na pessoa do Hélio Magalhães, nosso presidente do Conselho de Administração da ANCHAM. Quero cumprimentar a CEO, Débora, a quem agradeço também as palavras, a Cássia Carvalho, diretora executiva da Brasil US Business. E quero cumprimentar alguns amigos aqui, me permitam, só por afeto, quero distinguir aqui algumas pessoas, sem desmerecer ninguém, mas é uma alegria rever um grande cérebro brasileiro que já prestou enorme serviço ao nosso país, embaixador Rubens Barbosa, é uma alegria revê-lo jovial como está, e não estou falando para agradar. Quero cumprimentar o senhor cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Ricardo Zuniga, é um privilégio tê-lo nessa audiência. Quero cumprimentar dois companheiros que me ajudam extraordinariamente, são coordenadores do meu programa de governo, o professor Roberto Mangabeira Unger, que tem entre os seus jovens alunos, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama, fui aluno dele, está me ajudando aqui, o Dr. Mauro Benevides Filho, PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos também. Quero cumprimentar um velho e querido amigo, e nisto encerro o protocolo, Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, é uma alegria revê-lo, ele que tem também uma folha extensa de serviços prestados ao Brasil. Eu estou encarregado pela organização de refletir consigo entre uma primeira provocação e perguntas por algo ao redor de 1 hora. Evidentemente que falar sobre o Brasil, essa coisa maravilhosa, amada e complexa e difícil, nesse tempo, necessariamente, eu preciso me socorrer da qualidade extraordinária da audiência. Portanto, eu serei omisso, telegráfico, superficial em muitas coisas e espero supri-las ao cabo da pergunta. E serei o máximo econômico possível para privilegiar a interação, que acho mais importante nesse momento em que não começaram a pipocar os foguetes, as musiquinhas infernais que grudam nos nossos ouvidos, os sorrisos sempre muito plásticos da televisão. Eu considero importante a gente ainda ter um tempo para conversar, ouvir, reparar as ideias, e aqui começa a minha provocação. O Brasil está errado, gravemente errado, precisamos mudar, penso eu comovidamente, o que já vai me pondo em polêmica. O Brasil precisa mudar por qualquer ângulo que se queira considerar, penso eu. Alguns me comovem mais assustadoramente, outros me comovem mais reflexivamente, mas todos me comovem. Por exemplo, no ano passado, 2017, o Brasil anotou a macabra estatística de 64.700 homicídios. 64.700 homicídios aconteceram no nosso país, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos da periferia. Apenas 8% desses homicídios o Estado Democrático de Direito do Brasil teve capacidade de investigar. Isto é só um símbolo daquilo que me assusta, me comove e me movimenta para afirmar que o Brasil precisa mudar. O Brasil tem, pela primeira vez na sua história, mais da metade da sua população economicamente ativa na informalidade. E não se trata aqui só da perversão, da injustiça, mas trata-se da insustentabilidade fiscal, a rigor,
num país que adota um modelo de previdência e de seguridade social de acesso universal, praticamente, pelo lado da saúde e pela previdência, benefícios continuados, etc., etc., como se montar um sistema tributário razoável se metade da economia está na informalidade? Como ganhar produtividade numa economia em que metade crescente, né, crescem as tensões para agravar este fenômeno, com mais da metade da economia na produtividade? Qual é a escala de um sistema tributário racional, de um sistema previdenciário tão dramaticamente necessário de ser reformado, se a incidência demográfica é de repartição em cima de metade da população informal? O Brasil tem 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas abertamente e 34 milhões e 800 mil pessoas na informalidade. O Brasil precisa mudar, porque também podemos olhar com um certo distanciamento acadêmico, científico, se nós não aceitarmos, como eu me rebelo há muitos anos, contra esta miudice que tenta nos dividir entre coxinhas e mortadelas. Para os que estão nos assistindo nos Estados Unidos, deixa eu explicar isso. Aqui é uma espécie de elefante e como é o outro? Lá nos Estados Unidos, os democratas são elefante e o burro é o republicano. Então, coxinhas e mortadelas são o nosso elefante e o nosso burro, não é? E foi muito conveniente para coxinhas e mortadelas essa imposição, mas hoje isso está fazendo muito mal ao país, porque nos impede de refletir fraternalmente, enquanto nacionais, ao redor dos nossos pactos fundamentais, de modelos, de premissas, de desenhos de economia política, de maneira que no Brasil a gente só se reúne com quem pensa igual conosco. E não trocamos mais ideia, e assim que se elege alguém, imediatamente o otagônico derrotado põe-se em atitude destrutiva para impedir a reeleição, que foi introduzida também muito recentemente nos nossos costumes. Então, esse alinhamento, esse distanciamento nos permite nos refugiar, como eu tenho repetido, na história. O Brasil, de 1980 para cá, cresce 2% ao ano. Nós vimos aqui uma queda de 7,1%, e esse ano, estatisticamente, crescemos 1%, já com 1000 falácias estatísticas, porque o PIB rural cresce 13%, o PIB industrial 0%, a construção civil cai 5%, as regiões metropolitanas todas estão regredindo ainda, mas 13% de crescimento no agronegócio bastante pujante nos permite celebrar, ponho muitas aspas nisso, 1% de crescimento econômico. Evidentemente, o Brasil está errado, porque se nós crescemos a 2% ao ano em média, e a população cresce a 1,7% ao ano em média, sucede que o per capita tem sido de 0,4% ao ano, e que quase nos permite dizer que o Brasil está, desde os anos 80, parado. Por médias, naturalmente, porque há muitas coisas boas acontecendo. Mas repare bem, ainda olhando a big picture, o Brasil, em 1980, tinha um produto industrial equivalente a 1/3 da nossa riqueza. Hoje está reduzida a indústria de transformação a quase 11%. O Brasil, em 1980, tinha um produto industrial que somava o produto industrial da China, da Coreia do Sul, mais Malásia, mais Vietnã, mais Singapura, e ainda sobrava um tanto. Hoje a China nos ultrapassa em multiplicadores aí que se aproximam de 6 vezes. A Coreia do Sul já vai deixando o Brasil longe no retrovisor. Portanto, parece que também por esse ângulo as coisas estão erradas no Brasil, o que nos traz então a ideia de que é preciso mudar. E mudar para onde? E aqui começa a grande Babel em que se transformou o debate político no Brasil, com todos os traumas, não é, que nós temos vivenciado. Na redemocratização do país, nós elegemos 4 presidentes, derrubamos 2. Qual é a política? Qual é a estratégia? Qual é o nível de continuidade ou de segurança institucional tão desejada e justamente requerida por parceiros internacionais, possíveis de serem praticadas num país que elege 4 presidentes na redemocratização e derruba 2? Derruba 2 com forte denúncia de ilegitimidade, na fórmula de derrubar, no pretexto de derrubar, e nas razões ancestrais pelas quais o povo aceita essa derrubada, porque também não aguentava mais o nível de governança que estava acontecendo. A corrupção é apenas o lado mal cheiroso, chocante, escandaloso de um problema muito mais grave. Então, precisamos criar um consenso, pelo menos metodológico, sobre o debate. E, nesse sentido, a AmCham presta um grande serviço, convocando todos os candidatos, entregando um documento que será, por mim,
levar em absoluta e detalhada consideração. Tudo aquilo que eu puder aproveitar disso será aproveitado com os devidos créditos, e o que não puder ser aproveitado, voltarei aqui para discutir os antagonismos, porque ideia boa para mim só é aquela que se resiste a uma ideia melhor. Eu não tenho parte prévia, não tenho preconceito. Desenha-se de mim, como é natural na política, um bicho meio amedrontador para certos grupos de interesse, mas eu sou da paz. Embora compreenda bem a profunda significação da frase do velho Júlio César, que dizia, si vis pacem para bellum, né? Mas isso é apenas uma digressão para interromper essas mal arranjadas palavras. Mudar. Mudar é meu posicionamento nisso. Por onde mudar? O Brasil deveria recelebrar a ideia de objetivo nacional, porque há muitos objetivos concorrentes, todos legítimos, todos corretos, alguns não tanto, mas tudo é justo que se dispute. Mas o Brasil devia estabelecer uma clara hegemonia moral e intelectual de que o nosso objetivo iria ser enfrentar e superar em prazos explícitos, com mecanismos explícitos de busca de alcançar essa meta, com avaliação, supervisão, controle, com governança moderna, superar, enfrentar a miséria e a desigualdade. No nosso país, e eu não estou fazendo isso por nenhum tipo de denúncia religiosa ou moralista, estou fazendo uma constatação. 5 brasileiros, 5, os dedos de uma mão, reúnem hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. De novo, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Se você tem uma distribuição de renda tão profundamente grave, distorcida como a nossa, de novo, que tipo de sistema tributário justo, que modelo previdenciário, que tipo de sanidade fiscal nós podemos praticar, se não pesando enormemente sobre o setor formal da economia, punindo os setores corretos, como temos feito, para deixar na absoluta anarquia, não é, crescentes e majoritárias frações da vida nacional brasileira, especialmente na sua área econômica. Portanto, se esse deve ser o objetivo, nós agora temos que entender quais são os objetivos de fundo. Na minha mente, eles podem, 1000 que são, serem resumidos em 3 grandes objetivos. Entrarmos numa dinâmica de formação bruta de capital. O Brasil tem uma larga tradição de atalhar os conflitos políticos, que não são triviais, são complexos, e estamos estagnados entre 15% e 17% do PIB de formação bruta de capital, que todo mundo sabe, é o nível de poupança doméstica que sustenta ou não sustenta desenvolvimento alto e consistente, sustentável no tempo. O Brasil precisa entrar numa dinâmica em que nós achemos uma fórmula, as institucionalidades são as mais variadas, eu não acredito em transplante institucional, não acredito que a gente copia modelo de Chicago, ou modelo chinês, ou modelo coreano. Não há como transplantar institucionalidades. É nossa tarefa indeclinável, em audiência à nossa cultura, às nossas manhas, nossos traquejos, nossas contradições, nossos conflitos, desenhar uma institucionalidade. Porém, o que está no fundo a ser perseguido como segundo grande objetivo estratégico, penso eu, é estabelecermos uma clara hegemonia, se não um grande consenso, entre um governo, um Estado empoderado, sadio, socialmente controlado, que tenha governança corporativa capaz de prevenir e punir com gravidade as distorções, especialmente a corrupção, e que esteja parceiro de um empresariado, também lucidamente convergente, nacional e internacional, com esta estratégia consensada, democraticamente discutida, pacificada. Porque o paraíso do debate ideológico aqui nos está inibindo a inteligência. Todo experimento empírico da história da humanidade demonstra que o que parece ter êxito é uma economia que consegue fazer essa associação de forma equilibrada. Volto a dizer, não há transplante institucional. Cada país faz o seu desenho institucional. Pode ser via compra governamental, pretexto de defesa, de corrida aeroespacial, como grande potência do Norte faz. Pode ser por um dirigismo autoritário, como alguns países do Oriente fazem. Mas nós, brasileiros, temos que achar um caminho em que se dê o devido valor à iniciativa privada, que já mostrou a sua essencialidade para o progresso humano, mas que não acredite no laissez-faire como ferramenta de promoção do desenvolvimento. Nunca aconteceu isso, não há esse precedente. Claro que a iniciativa privada, volto a dizer, é indispensável para o progresso humano,
mas ela sozinha, até nas páginas de Adam Smith, não consegue promover desenvolvimento, porque tende à concentração, à inequidade e a disrupturas cíclicas, como recentemente nós vimos a crise de 2008, ou lá atrás em 29, como todos temos clareza. E, por terceiro, definitivamente deve ser objetivo estratégico do Brasil investir em gente. Não é razoável que a Colômbia tenha o dobro, com todo respeito aos irmãos colombianos, não é razoável que a Colômbia tenha o dobro das matrículas de ensino superior dos garotos de 18 a 25 anos que o Brasil tem. Não é razoável que o Brasil seja o 13º país do mundo em produção de ciência, apurada por publicação de papers, e o 76º em registro de patentes. Nós somos o 13º país do mundo em produção de papéis e o 76º em registro de patentes. Ainda ontem alguém denuncia para mim que demora-se 10 anos para o INPE registrar uma patente no Brasil. Então, investimento em gente, enfaticamente educação, como é que é razoável imaginar a produtividade de um país que tem 700 mil casos de malária na Amazônia? Como é que é razoável que a gente chegue em pleno século XXI, em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, nós temos agora de volta a febre amarela? Não é razoável que o Brasil persista com esses indicadores, portanto, esse é o terceiro objetivo. E, para a conclusão, é preciso que esses objetivos audaciosos, idealizáveis ou sonhadores, como queiram me criticar, partam dialeticamente do status quo. Onde é que nós estamos hoje? Como é que saímos do que estamos aqui para ir para lá? Eu penso que nós precisamos pôr em debate uma equação inteligente para superar 3 interdições que a mim me parece explicar por que o Brasil não cresce desde os anos 80. Primeiro, e agravado contemporaneamente, o explosivo e inédito nível de endividamento das famílias e das empresas. Assim, não se quer discutir, mas neste momento, o Brasil está com mais de 60 milhões de consumidores proscritos do mercado de crédito, com o nome negativado no Serasa ou no SPC. 60 milhões é 60% da população economicamente ativa. Nós estamos com essa gente toda negativada no SPC. Cada um se sentindo culpado individualmente. E, evidentemente, quando isso chega a este número, parece que a culpa não é individual. Parece que é um grande problema do macro desenho por onde se está trabalhando a questão do crédito no Brasil. Depois nós temos o endividamento das empresas. A serem verazes os números que têm me chegado, e tudo isso está em debate para ser aperfeiçoado, o endividamento das empresas no Brasil parece ser único na história. Hoje se anotam 2 trilhões de reais de dívidas, 600 bilhões de reais dos quais a caminho de se inscreverem como créditos de recuperação duvidosa. Isso faz o quê? Naturalmente o sistema financeiro se retrai, se protege, não financia mais ninguém, ou financia a custos muito impossíveis de serem arbitrados na economia real. O Murilo Portugal estava corrigindo ali para mim, eu quero ser sempre de boa fé corrigido, mas os números que eu tinha até hoje é de que o custo do crédito do Brasil na economia real é de 52% ao ano. Podemos descer para 9% se for crédito dirigido e 50% se for crédito livre. Não, 41%. Igualmente, o argumento prevalece. Qual é a rentabilidade média de negócios da economia real, no comércio, na indústria, na agricultura, que remunera isso? Oferece isso ao julgamento de empreendedores norte-americanos. Oferece isso ao empreendedor médio europeu e vê se é possível compreender. Isso, não estou satanizando ninguém. Há muitas causas a serem apuradas, mas é definitivamente uma das grandes questões. Resumindo, o endividamento das famílias e das empresas. Segundo, o Brasil tem o mais grave colapso fiscal da sua história. Gosto de dizer, porque candidato tem que se exibir, ainda que tenha uma certa serenidade, que eu tendo sido ministro da Fazenda, governador do 8º estado, prefeito de uma capital, eu nunca tive um dia de déficit na minha carreira. Não há o segundo político que possa dizer isso. Até pode ser aquele que nunca governou nada, porque também o Brasil, a exigência de administração de uma pequena mercearia para prevenir a pessoa de talentos observáveis para chegar à presidência, não é exigência mais. Aqui o caos está tão grave que qualquer um pode ser presidente do Brasil, desde que aceite que o Banco Central seja governado como tem sido nos últimos anos. E isso nos traz uma questão grave. Vamos olhar a questão fiscal. E aqui é fluxo e estoque.
Vamos lá, big picture novamente. Big picture novamente. O Brasil, quando eu fui ministro da Fazenda, em 1994, tinha uma carga tributária de 27,5% do PIB. Tinha uma dívida pública acumulada em 500 anos de história nacional desenvolvimentista, ou seja, com a correspondência num Brasil estatal, Petrobras, Eletrobras, Estrada Brás, Telefone Brás, Aço Brás, todas essas coisas do Brasil dos anos 50, tinham, enfim, sido financiadas por um endividamento. Esse endividamento, naquela data, quando eu era ministro da Fazenda, dia 1º de janeiro de 1995, equivalia a 38% do PIB. E o Brasil meio que tinha consensado com o meu apoio, inclusive, uma parte importante de privatizações, ou seja, de desmobilização patrimonial, para fazer frente, né, ou fluxo ou estoque, né, porque a dívida, ainda que fosse pequena, era muito exígua, que é uma peculiaridade da vida brasileira. Pois bem, 8 anos de equívoco, na minha opinião, isso não é nada pessoal. Eu mudei minha vida, todos os meus amigos, eu rompi com eles, eu ajudei a fazer a consolidação do Plano Real, mas eu percebi a grosseria do equívoco, sem desmerecer ninguém, não foi má fé, não quero dizer que não quero nada, só quero fazer números gelados para a gente usar a inteligência. 8 aninhos depois, do dia 1º de janeiro de 95, quando Lula toma posse, os números eram os seguintes: dívida saiu de 38% para 78% do PIB. Carga tributária, puxada por este galope da dívida, e nenhuma outra razão foi, porque a taxa de investimento declina toda hora, saiu de 27,5% para 36,5% do PIB, que essa é a denúncia que se faz de uma carga tributária pesada para os padrões brasileiros, porém, ela aconteceu agora, ante um certo aplauso de uma certa fração da nossa elite. Não estou lhes culpando de nada. Mas agora, no auge dessa crise fiscal que nós estamos, aí está o problema. E aqueles 150 bilhões de dólares foram desmobilizados. E a dívida passou de 38% para 78% do PIB. São números. Ou eles estão corretos, são verazes, ou não estão corretos. A mim me parece que eles indicam que esta modelagem não funciona. De que esta modelagem produziu aquela grande questão que, a partir de hoje, tem que ser resolvida, o desequilíbrio estratégico na conta pública. E com a dívida pública, que não é em linha com os manuais de economia do mundo, o que nos obriga a pensar. Pergunta a um economista de Chicago qual seria o efeito na política monetária norte-americana, pelos manuais, se a dívida norte-americana, 26% dela, vencesse em 4 dias. Isso não tem precedente. Ou a gente pensa com a nossa cabeça, ou nós raciocinamos fora do mainstream simplificador, nos dá uma certa zona de conforto, ou nós estamos tangenciando o problema. E ele vem. Vem como? Vem com inflação. Vem como? Vem com ciclos de desvalorização cambial. Como já aconteceu, qual foi o filme que derrubou o Fernando Henrique, que permitiu a eleição do Lula? Qual foi o filme ancestral que derrubou a Dilma? O mesmo. Ciclos de consumo, felicitante, populista, insustentável, manipulado pela taxa de câmbio, que na sequência quebra o balanço de pagamentos do país e desvaloriza o câmbio. E nós, então, não aprendemos ainda uma lição óbvia de que os preços todos são imediatamente ou remotamente sensíveis a câmbio. Porque a gente não compra dólar, mas come pão e pizza. E pão e pizza é trigo. E trigo o Brasil não tem. Então tem que comprar trigo lá fora, paga com dólar. Se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de trigo e passar a precisar de R$4, 30 dias depois de uma reeleição, para comprar o mesmo dólar de trigo, a sensação do povo é que perdeu 75% da capacidade de consumir ontem. E fica muito zangado. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, houve um movimento fora FHC, houve pedido de impeachment. Só que quem recebeu foi, na época, o presidente da Câmara, Michel Temer. Olha como o nosso país tem determinadas caricaturas que fazem a gente rir para não chorar. E isso é o que derrubou a Dilma. E esta bomba está armada para derrubar o próximo. Então, esta é a interdição de partida segunda mais grave. O desequilíbrio estratégico da conta pública, o que nos põe como grave centralidade debatermos uma reforma fiscal complexa, não é trivial, não pode ser ferida por capítulos. É equivocada a ideia de reformar a Previdência sem imediatamente reformar a questão tributária. Por quê? Porque o sistema previdenciário brasileiro não quebrou ontem, ele vem quebrando. E ao vir quebrando, nós criamos um monte de incidências parafiscais que incidem no faturamento e, portanto, geram bitributação e hostilidade à competitividade sistêmica do país. PIS, COFINS são os dois mais graves.
Como é que eu vou discutir previdência separado de tributo? E aí, tributo, você tem algumas tarefas para fazer. Só 2 países do mundo, nós e a Estônia, não cobramos tributo sobre lucros e dividendos. Pode ser que a Estônia seja uma boa referência, com todo respeito, mas eu quero discutir se isso é razoável. O Brasil, enquanto a América tem uma alíquota mínima de 29% do imposto de heranças, o Brasil tem uma alíquota mínima de 4%. Enquanto na América a alíquota máxima vai a 45%, o Brasil cobra 8%. É razoável? O mundo inteiro faz assim e nós que estamos certos? Isso tudo é impopular, perde voto. Então, assim, mas adianta ser presidente da República para virar gerente de massa falida? O próximo desmoralizado, o próximo impedido? Vamos escolher outro. Tem aí 1000 salvadores da pátria se oferecendo para simplificar os problemas do Brasil. E por terceiro, e termino para me oferecer ao debate, o Brasil tem um problema. Como nós nos desindustrializamos brutalmente, o nosso povo aspira, como referência mesmo de felicidade, de realização pessoal, a acessar um padrão de consumo, cuja notícia globalizada chega para ele pela internet, pela televisão, pelo rádio. E este padrão de consumo, aspirado pela nossa unânime população, nós perdemos crescentemente a capacidade de empreender para produzi-lo. Não se trata aqui de xenofobia, nem de nacionalismos estéreis, a old-fashioned way dos anos 50. Embora nos anos 2000 e tanto, alguns desses valores tenham saltado, que eu digo o setor siderúrgico brasileiro em sobressalto hoje, mas não quero ser indelicado. O problema é que a vida é dura. Estou só dizendo com clareza que o grande problema é que qualquer crescimento que o Brasil experimente, imediatamente produz um boom de importações, que nós temos mascarado esse desequilíbrio estratégico crescente com ciclos de preços de commodities. Então, repare bem, o Lula entrega para Dilma, o governo, com o Brasil vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Então, o último ano que o Brasil cresceu, a média com a Dilma, o Brasil teve um déficit de manufaturados no balanço de pagamentos de $124 bilhões. Agora nós estamos com $60 bilhões de superávit da balança comercial, o câmbio deu uma melhorada, os preços internacionais recuperaram um pouco, e estamos de novo achando que o céu é perto. O céu é longe, difícil, não se chega a ele sem purgatório. Eu lamento, minha cultura cristã me permite utilizar essa metáfora. Na hora que o Brasil crescer, ano que vem, por ajuste estatístico, por voltar ao nível de atividade econômica de 2010, que é o que nós estamos comemorando, o Brasil vai apresentar estruturalmente um buraco enorme na sua conta externa. E imediatamente a tensão sobre a taxa de câmbio se apresenta de novo. E se a gente não desarmar a bomba, vejam bem, uma dívida interna que chega a perto de 100% do PIB, já está chegando agora nesse ano a 80%. E com uma tensão cambial em cima disso, é o velho filme. Ou nós desarmamos essa bomba com um debate muito mais complexo do que tem se permitido fazer, ou nós não teremos chance de mudar o Brasil. Por isso eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estou me dirigindo à comunidade internacional, estou me dirigindo ao povo brasileiro, estou me dirigindo aos investidores. Por favor, não aceitem simplificações grosseiras, imagéticas, enfim, de quem quer que seja. É preciso garantir que o debate aconteça de forma plural, inteligente, racional, porque só juntos nós vamos achar o caminho. Muito obrigado por sua atenção. Obrigada, Ciro Gomes, pela sua apresentação. Vamos agora ao nosso painel. E gostaria de chamar ao palco novamente a nossa CEO, a CEO da Mchan, Débora Vieitas, e a Cássia Carvalho, do US Brazil Business Council, que vão, então, fazer perguntas ao Ciro Gomes. Governador, nós temos uma incrível quantidade de perguntas. Então, a minha proposta é que a gente tente fazer um ping-pong pelo número de assuntos diversos que nos foram entregues.
Cássia, quer começar com as perguntas que vieram dos Estados Unidos? Então, por favor, todo mundo lê aqui, né, ficcionalmente, o meu Facebook. Porque eu estou ficando um chato, porque eu estou dizendo, como o padre Antônio Vieira, e falei ali em cima, determinadas questões impõem que aquilo que o padre Vieira dizia antes de cometer seus intermináveis sermões. Desculpem, não posso ser breve. Então, assim, vão me perguntar claramente duas coisas, estão em linha com o sentimento geral. Quer dizer, e aí, como resolver esse negócio aí? Né? Essa equação fiscal e cambial. Isso é um problema que eu acabei de plantar para que a gente ordenasse a discussão. E a segunda questão, como é que faz para fazer isso no Congresso do jeito que é? Então, essas duas, pelo menos, eu preciso de um tempinho a mais fora do ping-pong. Quer começar por essas? Não, vamos como assim mandar. Cássia, por favor. Bom, mais uma vez, governador, um prazer. Temos aqui várias perguntas sobre política externa, né? Dentro de uma tendência global de comércio exterior, de uma política protecionista, como que o senhor vê o Brasil ainda em fase de desenvolvimento, se inserindo nas cadeias globais, dentro dessa política protecionista que estamos vendo pelo mundo? Veja, o valor que eu cultivo é o livre comércio. Então, o livre comércio é o valor. A tendência, o objetivo deve ser perseguir o livre comércio. Porém, isto não admite inocências. Não se permite comportamento naif no mundo. Por quê? Porque as condições de empreender não são globais. Só por isso, não é questão de nacionalismos exacerbados, nada disso. As condições de empreender não são globais, elas são crescentemente nacionais ou no máximo regionais. Por exemplo, o preço e os perfis de financiamento. Desde 2008, o mundo moderno está avançando, está trabalhando com taxas de juros neutras ou negativas, como forma de esconjurar a crise de 2008. Ainda assim, não estão tendo êxito extraordinário. A Europa, os americanos conseguiram, mediocremente, para as necessidades do mundo, e na hora que conseguiram, lá se vem uma assimetria agravada, que o juro americano sai do neutro por coisa, e lá se arrebenta o balanço de pagamento de países como o Brasil. Então é preciso ter clareza da assimetria competitiva da condição de financiamento. Preço, sabe quantos fundos de venture capital relevantes no Brasil existe? Nenhum. Porque as distorções são essas. Se o crédito livre cobra 41%, atualizado o meu número, como é que eu vou ter um fundo de venture capital no Brasil? São assimetrias, concretudes bastante concretas, me permite ser um pleonasmo para mostrar a contundência. Segundo, domínio tecnológico. É crescente a tensão no planeta Terra por leis de propriedade intelectual. É crescente a queixa dos centros dinâmicos de tecnologia do mundo com relação à cópia, à propriedade intelectual. E o Brasil tem uma lei de propriedade intelectual draconiana, o que não está errado. Acho que tem que respeitar a propriedade intelectual, mas repare o que está acontecendo no mundo. Nós temos um extenso anacronismo tecnológico. E isto impõe a nós uma assimetria competitiva muito grave. E o Brasil, por exemplo, tem o que perder. Ainda restam 11% do PIB de indústria. Mas nós já perdemos 20% do PIB de indústria, basicamente por essas assimetrias. Terceira escala. A China vai fazer o planeta Terra tremer gravemente. Porque a China opera em crescente escala, essa é a tendência, em associação com a mega vanguarda de todos os setores, mas a China aprendeu as virtudes de dominar o mundo comercialmente, através especialmente de mega escala. O que quer dizer custos fixos relativizados a nada, lucratividade por unidade de bens ou serviços reduzida a fração de centavo, porque invariavelmente o preço final desse bem ou serviço assim produzido e vendido no mundo representa preço mais baixo final do que custo de produção do equivalente. Não é por acaso que o presidente Trump estabeleceu uma proibição da compra da Qualcomm. São concretudes, a vida está difícil, não está? Então, free trade, ok, isso é a tendência. Porém, é preciso não ser inocente. Né? E um país como o nosso, que tem 206 milhões de bocas para alimentar, né? 64 mil homicídios sem investigação, não se pode dar o luxo de se desindustrializar e imaginar que vai financiar um padrão moderno de consumo com commodities. Isto é absolutamente ilusório, não vai acontecer. Então, como serão as relações exteriores do Brasil com os países, principais parceiros, como os Estados Unidos, a União Europeia e também os BRICS?
A política externa brasileira tem oscilado de um mascatismo, né, ou seja, de uma redução a interesses comerciais miúdos, ou uma espécie de militância rebelde ao império, etc, etc. Eu pretendo também impor uma certa racionalidade aí. Na política, não é, o Brasil, comigo, terá grande pressão, fará grande pressão por uma ordem internacional assentada na paz, na solução pacífica dos conflitos, na autodeterminação dos povos, na não ingerência em assuntos domésticos, por uma ordem internacional assentada no direito, por uma atitude de cooperação para esse grave flagelo da humanidade, que é o maior volume de refugiados da história, são 65 milhões de seres humanos. Então, por este lado, o Brasil atuará em todas as dimensões que puder para ajudar modestamente, do nosso tamanho, mas também não somos um país vil que pode aceitar ser protetorado de quem quer que seja. Nós queremos um status assim semelhante ao da França, não é? Nas nossas relações com o dito primeiro mundo. Nada que diminua ninguém, mas protetorado comigo não seremos. A segunda grande guia será uma busca racional, inteligente, firme, negociada, por 3 objetivos. O Brasil precisa buscar, dado que minha estratégia será um esforço de interromper a desindustrialização e retomar um poderoso processo de industrialização por um conjunto de políticas, não é, que podemos discutir, mas o Brasil, para que isso aconteça, tem que ter uma política externa comprometida em achar com os parceiros um regime de preferências comerciais industriais, um regime de transferências tecnológicas, algumas delas sensíveis, e um mecanismo rebelde às interdições de Bretton Woods de financiamento. Eu sei quantas resistências eu encontrarei, mas estou com transparência dizendo o que pragmaticamente eu vou buscar. Neste conjunto de fatores, eu acho que nós estamos vivendo um momento rico, potencialmente, muito pobre cineticamente, na prática, mas muito rico potencialmente, da nossa necessária e especial relação com a América do Norte. Eu não vi o presidente Donald Trump falar a palavra Brasil nenhuma vez em todos os debates que eu assisti da campanha. Não vi o presidente. O que significa, das duas, uma, ignorância ou irrelevância. As duas não são propriamente ruins. Ignorar o Brasil ou considerá-lo irrelevante, do meu ponto de vista, não é mal. Significa que não há um pré-conceito. Significa que não há uma memória ruim. Significa que nossos antagonismos de política externa de União Nacional dos Estudantes, não deixaram assim tão graves cicatrizes e sequelas. Portanto, se o Brasil souber para onde quer ir, e isso é o que nós precisamos fazer, eu acho que está fecunda a possibilidade de a gente celebrar uma relação nova, muito produtiva com os norte-americanos. É natural. Nós somos o país mais parecido com a América do Norte que existe no mundo. Territorial, climático, mestiçagem, enfim, religiosidade, uma série de fatores, né? Essa referência meio que, qual é o adjetivo que eu vou achar, que agora tem que ser more presidential, essa referência meio fascinada com o mundo velho, com a velha Europa e tal, parecemos demais, portanto, podemos perfeitamente nos ajudar, não é? Desde que se reconheça que esse país não será protetorado de ninguém no governo que eu dirijo. Vamos aos outros blocos. Isto nos põe em tensão contraditória, por exemplo, com os BRICS. Os BRICS foram uma iniciativa meio que dessa rebelião contra um mundo unipolar. O Brasil colocou na sua agenda, e eu vou pôr isso em debate, porque eu não compreendo bem a relevância desse esforço de alcançar um lugar titular no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não estou dizendo que vou abrir mão dessa coisa, mas também não sinto espontaneamente muita vontade de gastar energia nesta coisa. Mas os BRICS foram criados para isso, mas não estão funcionando. O que está funcionando, na verdade, é um explosivo olhar da China sobre o Brasil em direção a uma política que não me agrada, que é aquela que a China praticou em certas áreas da África, por exemplo, Angola, e que um país como o nosso não pode aceitar. Então, isto produz aí uma certa tensão, mas o Brasil também tem aqueles objetivos de preferências industriais, de transferências tecnológicas sensíveis. No BRICS nós podemos ser saciados de todas essas demandas.
desde que não seja uma relação em que o Brasil, ansioso por não resolver sua equação de formação bruta de capital, considere que o investimento direto estrangeiro é a nova saída da lavoura. Não acho nada ruim, apenas eu lembro que todo investimento direto estrangeiro corresponde a um passivo externo líquido a ser financiado. E se a gente gerar um passivo externo líquido tão grande, de onde é que nós vamos tirar os dólares para financiá-lo? Então, essa é a questão. Governador. Mercosul, que eu ajudei a assinar. Nós assinamos o Mercosul, o Tratado de Ouro Preto tem a minha assinatura, quando ministro da Fazenda. Com pressa, hoje já é possível confessar. Nós, meio que descuidadamente, corremos, porque havia duas ameaças, ou duas pressões pesadas sobre o Brasil, sobre a Argentina, naquela época. Uma, dolarização das moedas. Ficou muito poderoso ali no ano 93, 92, uma ideia de que as moedas nacionais não faziam mais sentido e que era preciso dolarizar. Então, a Bolívia foi embora e nós precisávamos nos proteger disso. Segundo, a ALCA. Havia uma obsessão entre os democratas de impor ao Brasil, com prazo de 2005, assinado na Flórida, que o Brasil tinha que se submeter a uma área de livre comércio com as Américas. E nós tínhamos muito medo, na época era 25% do PIB indústria, que nós íamos nos desindustrializar pesadamente, como a Argentina acabou se desindustrializando. Então, nós corremos e criamos assim uma espécie de coletivo para nos proteger juntos dessas duas pressões. Funcionou, foi ótimo, mas isso de um tempo para cá virou um certo óbice, a agilidade com que nós temos que responder aos desafios contemporâneos. Então, o tratado com a União Europeia, por exemplo, do Mercosul, já passa da data. Porém, nós não vamos desfazer o Mercosul, se eu, eventualmente, servir a esse grande país como seu presidente. Governador, a pergunta é: quais são as reformas que o senhor apoiará e com qual prioridade? A reforma mais grave que o país precisa, como premissa de todas as outras, é uma reforma fiscal, como eu já tentei indiciar, mesmo escolhendo por 30 minutos o que eu daria ênfase para esse auditório. Mas o Brasil precisa se reformar em muitas outras coisas. Por exemplo, nós temos dois fenômenos em matéria de violência que surgiram na última década e meia, e que são gravíssimos, muito complexos, praticamente sem precedentes nas suas características no mundo, e o Brasil assiste catatônico, sem nenhuma inovação institucional e com declínio de orçamento, que é a violência vulgarizada, o domínio de territórios por facções criminosas e pelo narcotráfico, que movimenta bilhões de reais, já passam ao estágio da lavagem de dinheiro, já passa ao estágio do suborno de autoridades do Estado. Estamos perigosamente aceitando o equívoco de colocar forças armadas para enfrentar esse tipo de fenômeno, porque é um equívoco grosseiro, mas imediatamente trará a ronda do suborno para o generalato, ou para os oficiais superiores, como aconteceu no México, recentemente. Então, isto é uma reforma que tem que ser feita, grave, importante, mas isso não se fará sem orçamento. É evidente que tem uma inovação institucional importante para ser feita, criar um sistema nacional de segurança, assumir a União Federal seu papel, tanto na regulação, na inovação institucional, como especialmente na inteligência e contra-inteligência, que é assim que se combate. Mas na humanidade, enquanto persistir, falando aqui ao mundo, né, pelo fio do coração de vocês, ao mundo, a partezinha que está curiosa comigo. Naturalmente, eu não estou nenhuma ilusão de grandeza nenhuma, mas a partezinha que está prestando atenção em mim, enquanto houver paraíso fiscal, debalde será a luta contra o terrorismo, contra o narcotráfico. Simples assim. E a humanidade precisa discutir isso. O ministro da Fazenda do Brasil, meu estimado amigo Henrique Meirelles, guarda sua poupança num paraíso fiscal. Pelas leis brasileiras, isso é legal, declarado tudo certo. Mas é razoável o ministro da Fazenda, que é encarregado da taxação, o ministro da Fazenda, que é encarregado da taxa de câmbio, o ministro que é encarregado da taxa de juros, guardar sua poupança num paraíso fiscal? Que lição nós estamos dando para a sociedade brasileira, para os nossos jovens, para o empreendedor nacional do país? Essas coisas têm que mudar, é reforma para todo lado. Não é? A educação no Brasil tem um paradigma pedagógico ancorado no século XIX. Um enciclopedismo raso, todos nós somos capazes de reproduzir superficialidade sobre qualquer assunto e não temos profundidade em nada. É preciso substituir o decoreba por um paradigma pedagógico que ilumine a capacidade de perguntar, que estimule o garoto e a garota a associar informações que estão aí disponíveis e selecioná-las corretamente e inovar. Tá toda uma reforma educacional para ser feita no Brasil, mas isso tem que ter orçamento. O gasto por cabeça no Brasil é muito baixo.
né? Eu já disse, a Colômbia tem o dobro das matrículas do Brasil, ensino superior. E aí o que é que fazem as autoridades brasileiras? Enquanto o mundo inteiro tem um tormento do desequilíbrio fiscal como grave problema contemporâneo, qual é o problema da Europa? O que é que fez tombar a Grécia? O que é que fez tombar a Irlanda? O que é que fez tombar a Espanha? O que é que a Itália está toreando? É desequilíbrio fiscal. Sociedades envelhecidas, o welfare state indestrutível por questão de política, um estresse migratório provocado pelas guerras que a própria Europa ajuda a produzir no mundo, e o laguinho do Mediterrâneo se atrapassa com uma balsa, e o resultado prático está aí, né? Fascistas tomando posição novamente, com clareza e tal. Ou o mundo entende isso, mas e o desequilíbrio fiscal é um problema grave. Sabe como é que se resolve? Liga para o Temer. Como é que você faz? Bota uma lei. Isso é muito lusitano, assim, com todo respeito. Isso aqui é uma brincadeira. Você resolve o problema. Como? Faz uma lei. Então, o Brasil tem um orçamento que 51,7% do orçamento executado em 2017, juro e rolagem de dívida. A lei não alcança isso aqui. 29% desse orçamento é executado, previdência. A lei não mexe nisso aqui. 21% educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, ferrovia, rodovia, competitividade sistêmica, ciência, tecnologia, cultura, educação e saúde são as duas mais relevantes. É sobre isso que incide a emenda 95 à Constituição, que proíbe por 20 anos o gasto. Ou seja, 2 milhões de rapazes e moças que emergem da escola básica procurando escola média, só o crescimento vegetativo da população, tchau. 2 milhões de rapazes e moças que emergem ao ensino superior, tchau. Agenda de competitividade, de infraestrutura, não sei o quê, tchau, esqueça. Por 20 anos. Oh, coisa genial. Esse ano vai ficar claro que isso não se sustenta. Quer dizer o quê? Que vamos afrouxar? Volto a dizer, eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Eu conto uma proeza que é a seguinte: eu trabalhei com 36% de receita corrente líquida livres para investimento como governador. E o estado do Ceará é o 8º estado brasileiro. Pois bem, com essa montanha de dinheiro, ao invés de gastar por conta e ser mais popular do que fui, o mais popular do Brasil, eu fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará, que venceria em 20 anos. Pergunta aos especialistas quem é o estado mais líquido do Brasil hoje. É o Ceará. Porque 20 anos atrás um maluco foi lá e comprou a dívida inteira para proteger o estado desses ciclos pirados de dívida. Que quebraram o Rio de Janeiro, quebraram Minas Gerais, quebraram o Rio Grande do Sul, quebraram mais 14 estados brasileiros. Governador, nós temos aqui uma pergunta sobre o que os... A nossa lei no Ceará está dada, está posta, está em vigor. Nós temos controle de gasto lá. Agora, educação, saúde e investimento fora. O resto está tudo sob controle. Agora, vamos fazer como os americanos fazem. Vamos controlar tudo. E aí o governo para. Não é assim que funciona? Só que, em vez de ser uma emenda à Constituição, é infralegal. E você rapidamente desarma o conflito. Quantas vezes a América parou esses últimos anos? O Congresso tem um limite, chegou o limite, o governo para, fecha as agências do Correio, fecha as agências do quê, mantém os essenciais, estressa o Congresso e acha um novo ponto de equilíbrio. Aqui não, 51,7% da despesa livre, juro para banco, ou para os rentistas, com todo respeito, né? Ok? 29%, que é assim, 2% desses 29, desse público da Previdência, leva 1/3 do benefício. Qual é o efeito da PEC sobre os privilégios da Previdência? Nenhum. Onde é que vai? No lombo do pobre. Nas costas da necessidade dramática de expandir a educação, de qualificar a saúde, de expandir a segurança. Essencialidade do Estado mínimo. Não estou falando de Estado empresário, que vai capitalizar uma nova Petrobras, uma nova Siderbras. Não, estou falando de Estado mínimo. Então, o tema que vem logo a seguir é a questão da sua visão sobre as privatizações dos serviços não essenciais ao Estado. O grande problema é que esses adjetivos permitem uma largueza de concepções ideológicas muito grave. Por exemplo, petróleo é essencial ou não? Evidentemente que, por média, com todo respeito, esse auditório considerará que não. Porque considerará que essencial é segurança, saúde e educação. Ou saúde também nem tanto já. Né? Mas no caso do Brasil, essa é a questão, as peculiaridades nacionais. O Brasil tem uma sobra de petróleo que ainda nem sequer conhecemos o volume dela. O petróleo ainda terá relevância pelas próximas 4 décadas. Pela 5ª década já não é mais provável. O Brasil já está em superprodução.
E o Brasil está importando 60% dos combustíveis, que é o primeiro derivado de petróleo. Na antecedência de uma indústria 4.0 extraordinariamente potencializável, em polímeros, novos materiais, nanotecnologia, etc, etc, etc. Pergunta simples. O mercado pelo espontaneísmo individual vai resolver a equação do petróleo e gás no Brasil? Hoje, como está acontecendo? O Brasil exporta petróleo bruto barato e importa crescentes volumes de derivados de petróleo. Sabe que na pauta de exportação da América, para nós, 12% é combustível. Repare uma coisa, a América do Norte, que é essencialmente importadora, está exportando para o Brasil, e já é 12% das exportações dos americanos para o mercado brasileiro, gasolina e óleo diesel. Com que dólar nós vamos pagar isso? Como se financia esse passivo externo líquido? Por que nós não podemos impor uma governança corporativa com transparência, com metas de desempenho, sem essa ladroeira que infernizou a vida brasileira recentemente, e não entramos numa dinâmica de verticalizar um complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia? Faz um dos vetores onde o Brasil tem expertise tecnológica, tem institucionalidade, tem capacidade de fazer. Ou não é assim que a Noruega faz? Agora acabou a Petrobras de vender um campo de Carcará por $1,35 o barril. Naturalmente, lá ainda guardado. $1,35. Foi a operação mais barata da história do petróleo mundial. Quem comprou? Uma estatal da Noruega. Eles estão errados e nós certos, ou nós certos e eles errados? Vamos discutir. Complexo Industrial da Saúde. A União Federal Brasileira comprou ano passado 17 bilhões de dólares no Complexo Industrial da Saúde, do estrangeiro. Tem alguma coisa contra? Não. É uma coisa sofisticada, é uma ressonância magnética funcional, cuja tecnologia a General Electric tem sozinha. Não estou falando disso, não. Estou falando de cama de hospital, cadeira de roda, bengala, próteses. Fármacos com patente vencida, 80% dos remédios que o Brasil está consumindo são importados. Tem alguma coisa contra? Não. Com que dólar nós vamos pagar isso? De onde virão os dólares para pagar isso? E aqui nós temos expertise. Nós podemos ter, a compra governamental está protegida como ferramenta de ativação de desenvolvimento regional pelos acordos da OMC. Eu trabalho com a minha cabeça ligada nas coisas, não sou nenhum lunático, como se quer desenhar, não. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. Repare uma coisa, a agricultura e pecuárias mais agressivamente competitivas do planeta Terra importam 40% dos seus insumos, dos seus custos, não dos seus insumos. Não há uma fábrica de capital nacional de implemento agrícola. Não há uma fábrica nacional de defensivos. Compra-se no interior de Santa Catarina um saco de semente de milho por unidade. São 7 mil caroços num saco. 700 mil reais. 700 reais um saco de semente. E não é peso, é unidade. X caroço. Aí você pode contar, tem lá o X caroço e tal. 700 reais. Aí produz, e aí a saca de milho sai por 18 reais. A saca de 60 quilos de milho sai por 18 reais. Fecha essa conta. De onde virão os dólares para pagar isso? Depois você tem a questão da defesa. Outro dia, vamos falar baixo aqui um pouco, para ninguém saber, é um vexame. No finzinho do governo Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer o uniforme do Exército Brasileiro. Aqui. A China ganhou a concorrência, pela lei estúpida que o Brasil tem, para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Esse país aguenta nesse nível de perfuração? Vamos pagar com qual dólar? Vindo da onde? De soja, milho, minério de ferro e petróleo bruto? Essa conta não fecha. Eu já não falei aqui em eletroeletrônica, não falei em química fina, não falei em nanotecnologia, não falei em novos materiais, não falei em informática, não falei em ótica. Aqui que a coisa, nem chance nós temos de avançar mais. Mais uma pergunta vindo lá dos Estados Unidos. O coordenador do seu programa econômico, Nelson Marconi, disse em recente entrevista à Folha de São Paulo ser um desenvolvimentista convicto, atribuindo ao Estado o papel central como fomentador do crescimento econômico do país. Essa também era muito a política da ex-presidente Dilma. Qual é a diferença entre os dois modelos? Sabe a água e o vinho? É mais ou menos a mesma coisa. Sabe o óleo e a água, mistura arrisotônico, acho que era assim que a gente chamava na química.
Repare, começou a luta. E a luta no Brasil não é racional nem honesta. Aliás, a luta política no mundo não é racional nem honesta. Então, a ideia é satanizar, porque é recente a frustração de todos nós, com o que aconteceu no governo Dilma. E aí, então, agora, coxinhas e mortadelas é assim, qualquer um que não seja coxinha tem que ser mortadela. E eu vou resistir. Não sou coxinha e não sou mortadela. Isso quer dizer o quê? Começando a refrasear, o Nelson Marconi não é meu coordenador de programa econômico. O Nelson Marconi é uma pessoa brilhante da Fundação Getúlio Vargas, com doutorado, com mestrado, respeitadíssimo como acadêmico, que vem coordenar meu plano de governo. Então, ele vai atuar com a expertise dele, mas ele vai, por exemplo, coordenar o grupo de segurança pública, o grupo de educação, o grupo de reforma tributária, o grupo de reforma da Previdência e tal. O Mauro Benevides Filho, que também está anunciado, PhD em Vanderbilt. Esse moço faz a minha cabeça em matéria econômica com grandes digressões, porque já viram que eu sou metido a tentar entender esse negócio. E aí, ao lado dele, está o professor Roberto Mangabeira Unger, professor titular da Law School de Harvard, mais jovem da sua história, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, brasileiro. Foi professor do Barack Obama, como eu disse aqui na introdução, entre outros ilustres. Foi conselheiro do Tony Blair na origem. Hoje é um intelectual consultado pelo Partido Comunista Chinês, está na OCDE orientando o debate sobre a economia do conhecimento. Então, eu vou montar uma equipe, e essa equipe é livre para pensar e dizer o que quiser, porque, por enquanto, eu estou completamente aberto. Eu trago para o debate minhas convicções, minhas ideias, minha experiência, mas eu só sustento uma ideia até a hora que uma ideia melhor se apresente. Então, qual é a diferença, por exemplo, da água para o vinho? Eu, crítico do governo Dilma, do primeiro dia ao último, crítico do governo Dilma, no primeiro dia ao último, não aceitei ser ministro a partir do segundo governo do Lula, apesar de generosamente convidado, porque eu não concordo, por exemplo, com a política de isenções e de renúncia fiscal que ela fez. A minha obsessão é a saúde fiscal do país, que é princípio para que o país interfira e conserte esses dramas sociais, econômicos, de infraestrutura que nós temos. Então, eu não concordo com a política monetária que foi feita, nem com a política cambial que foi feita. Essa ideia de que o Brasil vai promover desenvolvimento, criando ciclos insustentáveis de consumo populista, já mostrou com o Fernando Henrique e com a Dilma que não funciona. Nós precisamos agora ir trabalhar a democratização da oferta, nós precisamos criar condição para produzir, nós precisamos entrar numa dinâmica de austeridade, de poupança, de investimento e de garantia de futuro, ainda que se sacrifique o presente. E isso só um líder moralmente comprometido com as maiorias populares vai conseguir no Brasil. Senão, será mentira de véspera da eleição, frustração no dia seguinte, o Congresso é presa das corporações organizadas e o país vai aceitar, vai viver o que está vivendo. Desde os anos 80 a gente não cresce. Simples assim. Governador, justamente sabendo que no Brasil, na prática, nós vivemos um presidencialismo de coalizão... Isso é papo furado do Fernando Henrique. Desculpa, papo furado de um camarada que é muito ilustrado, muito brilhante, tem uma lambança de conversa, meu velho amigo, né? Mas, com aquele charme todo, inventou isso. Esse negócio de presidencialismo de coalizão é para dizer uma palavra nobilitante para o suborno. Para o pragmatismo de que a gente não governa sem comprar deputados, sem lotear a Petrobras, sem lotear... Isso é mentira. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar, o Itamar não fez isso, não. E criou a condição política para fazer o real. Eu interrompi sua pergunta só porque, de fato, nós temos que voltar a refrasear a pergunta. Como superar a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro? Não tem nada de presidencialismo de coalizão. Talvez traduzindo como será formada a sua base no Congresso Nacional, caso o senhor seja eleito. Vamos nos refugiar na história. O Brasil não é a América. O Brasil não se acomoda no ideário dominante da ciência política francesa. O Brasil é um país que não tem nenhuma tradição democrática. Nós somos relativamente jovens e estamos muito impactados por um período recente, mas a história do nosso país é uma história autoritária. É uma história de baixíssima democracia. Mesmo supondo que democracia é o direito de votar, que não é uma coisa, quem leu Tocqueville sabe que é uma coisa muito mais importante, estou falando democracia na América, né? Mesmo que considere democracia só o direito da gente se reunir aqui e não sair debaixo de cacetete da polícia e de gás lacrimogêneo,
Mesmo assim, o Brasil teve o mais longo período de vivência democrática, desde que caiu o Império de Dom Pedro II, e não era propriamente uma democracia, mas muito iluminista, o reinado de Dom Pedro II, o Brasil teve 27 aninhos de democracia contínua. Esse é o mais longo período, que foi da Constituinte de 88 até o golpe que derrubou a Dilma. Por que golpe? Porque eu defendo o governo Dilma? Não, porque no presidencialismo, você só pode interromper o mandato de um presidente da República pelo cometimento doloso, ou seja, lúcido, consciente, de um crime de responsabilidade, como tal tipificado em lei. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Eu sou outrora professor de Direito. E a Dilma nem sequer acusada foi de cometer crime nenhum. A acusação contra ela foi uma mistificação de pedalada fiscal, que basicamente é um ajuste contábil que todos os presidentes brasileiros da redemocratização para cá fizeram. E se isto ainda fosse crime, não se pode dizer doloso, porque não é razoável supor que um presidente da República, ao assinar um decreto de suplementação, que veio do Ministério do Planejamento, passou pela Secretaria do Tesouro Nacional, veio para a Casa Civil, passou pelo controle da coisa, e em linha com os pareceres do Tribunal de Contas, ela assina. E vem tudo com sigla. Sigla ou XPTO. Cancele-se a rubrica XPTO WJ KK1 963742 no valor de 1.741 bilhões de reais. O Murilo que conhece isso de cor. Né? E suplementos no valor equivalente à rubrica número XPTO WJ, cacete, não sei das quantas e tal, papapá. Aí ela assina, e isto é um crime de responsabilidade, francamente. Isso aqui não é uma república de banana, não. Tocado por uma quadrilha de marginais, me perdoem, mas eu sou muito treinado. Eu fui deputado federal com Michel Temer, presidente da Câmara. Eu fui deputado federal com o Eduardo Cunha, dando as cartas. Eu vi como é que aconteceram as coisas assim, a 4 metros, a 3 metros, uma quadrilha de ladrões. Muito doído dizer isso, mas é assim que aconteceu no nosso país. Tirou-se uma presidente muito ruim, porém honrada, para instalar na presidência da República uma quadrilha. E essa quadrilha que foi denunciada, já tem o Gedel na cadeia, aquele dos 51 milhões nas malas, ministro, braço direito do Temer. Já está o Henrique Alves na cadeia, o Padilha não foi ainda, mas vai. Aliás, o Temer vai também. O Temer é o único presidente do Brasil na história processado pela primeira vez por formação de quadrilha e corrupção. Gravado numa conversa, como é que o more presidentially may speak? Uma conversa assim de botequim de 4ª categoria, às 4 da manhã, quando a cachaça já passou da conta, acertando suborno. Depois a Polícia Federal fiscaliza com uma mala. E nós, pragmáticos, todos achamos muito bom. Eu não acho. O exemplo que está se dando para a população brasileira é o pior possível. A ética no Brasil está rasgada pelo mau exemplo. Então, como é que se resolve a contradição do presidencialismo à brasileira? Primeiro, entendendo o presidencialismo brasileiro. Não se trata de habilidade. Não se trata de habilidade. O Fernando Henrique é um habilíssimo manipulador, encantador de serpente. No primeiro mandato, conseguiu passar o que quis. Qual foi a reforma que ele propôs naquele momento mágico? Nós fizemos o real, eu estava lá, ajudei a fazer, e ele tinha o poder do mundo todo para propor o que quisesse. Qual foi a proposta que o Fernando Henrique fez de reforma do país, que a gente possa acusar o Congresso Nacional reacionário, fisiológico, de coalizão, ou o nome que queira dar, não deixou passar? Vamos raciocinar contra as nossas simpatias e antipatias. Nenhuma. E fez uma. Acabou a distinção entre empresa brasileira de capital nacional e empresa estrangeira. Esta foi a emenda à Constituição do ano 95 e mais nenhuma. Simples assim. Depois, no segundo mandato, o mesmo Fernando Henrique, habilíssimo, quebra o país, fica impopular e o Congresso fica rebelde. Isso, então, vai nos ensinando qual é a ancestralidade que nós temos que entender. O Lula se elege, tem o poder do mundo todo. Eu estava lá de novo. Fui candidato a presidente, fui ministro do primeiro momento do Lula. Câmbio a R$ 9,20, a valor constante. No dia que o Lula tomou posse, o câmbio estava a R$ 9,20, se fosse a valor de hoje. Déficit monstruoso, e o Lula tinha o poder do mundo todo. Qual foi a proposta de reforma que o Lula propôs para a gente culpar o Congresso? Esse Congresso, coalizão, corruptos, fisiológico. Qual foi a reforma? Não, o Lula propôs, dia tal, uma reforma fiscal, uma reforma tributária, uma reforma previdência, uma reforma do setor educacional, seja lá qual for, para a gente botar a culpa no Congresso que ele não deixou passar.
Não aconteceu esta proposta. Essa proposta não havia, como não há ainda, a não ser esses arremedos que a gente pega a manchete correta e empulha a opinião pública de que você está tratando realmente do assunto. A reforma da Previdência do Temer economizaria em 10 anos 360 bilhões de reais. O déficit primário do ano passado foi 140. Isso é reforma? Simples assim de perguntar, isso é reforma? Quer dizer o quê? A reforma não tem que fazer? Claro que tem que fazer. Mas não é remendinho desse tipo que o Lula fez, o Fernando Henrique fez. Todo mundo fez um remendinho e empurrou para frente o problema e estamos fechando a janela demográfica. Daqui 10, 15 anos, viraremos um país meio europeu, já mais velho, e o capital político para desmontar isso, praticamente impossível de existir, como a velha Europa está mostrando. Então, isto é do que se trata. Isto dito, o Brasil copiou o presidencialismo americano, esse é o ponto onde eu não posso ser breve, desculpe. Né? Porque senão a gente vira cínico, passa a desacreditar nas possibilidades do país. E eu sei que é possível fazer. Como? Quando a gente copiou o presidencialismo americano, já a partir de 1891, nós não cuidamos de que os americanos têm algumas atipias geniais para a sua realidade. Por exemplo, o sistema de direito americano é o consuetudinário. Quer dizer o quê? É norma constitucional aquilo que o costume pacificar, e esse costume é pacificado pelo ditado dos tribunais. Então, você não tem Constituição rígida, não está nada escrito, e então os tribunais vão dizendo que na Califórnia o aborto é uma coisa legal, depois muda, e na Louisiana não é, e a sociedade americana e tal. E isso introduz um outro argumento, uma ultrafederação, em que a lei penal, a lei processual, a política industrial, etc., é local. Nós temos tudo centralizado com os modelos de constituições rígidas que exige 3/5. Então, a lógica de impasse está dada. Por quê? Porque no presidencialismo nós temos um órgão que tem o monopólio do desenho institucional do país, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse desenho institucional. Compreende o que eu estou dizendo? Eu fui deputado federal. Um dia, pressionado pelo lobby da Fiesp, minha legislatura revogou a CPMF. Palmas para o Congresso Nacional Brasileiro. Tiramos 70 bilhões de reais do orçamento. Assim, sem mexer nada das despesas, sem cuidar do efeito fiscal disso, tiramos. Achando pouco, 9 dias úteis depois, a minha legislatura, contra meu voto ali e aqui, votou a regulação da emenda 29, que determina mais 70 bilhões de reais para a saúde pública. Palmas para o Congresso Brasileiro, que aumentou o gasto com saúde pública. Fez essa conta. 70 a menos de receita com 70 a mais de despesa. 140 bilhões de reais é muito dinheiro no orçamento americano, lá alemão. Quanto mais nessa república sofrida, que eu amo tanto. Esse é o problema. Então, o molde institucional é deles o monopólio. E o presidente da República é o encarregado da sustentabilidade macroeconômica, dos preços centrais da economia, etc., etc., sem ter ingerência instantânea, como o parlamentarismo tem, no desenho institucional. Como superar isto que é cientificamente uma lógica de impasse? Então, não se assustem. Qualquer um que se eleger vai sempre encarar isso. Tenham estudado. Primeiro, propor antes. Correr o risco. Né? Essa proposta aí é disparatada, vai aumentar a carga tributária. Você é um, como é? É um cara que está replicando o modelo da Dilma. Não acabamos de ouvir aí do ilustre, né, participante do debate. Não é culpa dele. Já os jornalões estão mandando ver, porque nada é neutro, está tudo certo. Então tem que trazer para o meu imaginário do povo que eu sou a nova Dilma e tem que impor a racionalidade dos que estão destruindo o país, porque existe aí uma turma que chama coxinha no povão, mas esses são os senhores da verdade, esses são os homens, e isso não guarda coerência nenhuma com a vida. O Brasil está desmantelado na mão desses cavalheiros, ou mais do que deles, do desenho que eles impuseram ao país. Primeiro, então, propor. Segundo, propor na primeira hora. 100% dos presidentes brasileiros eleitos, desde o general Dutra, Marechal Dutra, se elegeram com minoria no Congresso Nacional. 100%, não há exceção de nenhum. O general Dutra conseguiu um empate ali e dele para cá, 100%. Como é que aconteceu, entretanto, de que nos 6 primeiros meses, há um ano, todos os presidentes tiveram poderes imperiais de fazer o que bem quiseram e entenderam, pelo conteúdo plebiscitário que o presidencialismo traz, e talvez essa seja a sua única vantagem, embora muito perigosa também. Exemplo caricato, Collor. Minoria ínfima no Congresso, ele tinha uma minoria pequeníssima, faz o sequestro da poupança, que no jargão jurídico é um empréstimo compulsório, esteriliza 1/3 da dívida brasileira, por medida provisória,
manda ao Congresso Nacional, onde ele jamais teve nem sequer mais minoritária das minorias, o Congresso engole com casca e tudo aquela aberração, e mais grave, o Judiciário recebe milhões de ações, todas corretamente assentadas no melhor direito, e repudia, pela força poderosa da onda popular que pediu uma providência contra a inflação aberrante que o Brasil estava vivendo. Depois vimos o que é que deu. Mas o aplauso da elite foi grande na data também. Eu era jovem governador do Ceará. Por isso que eu não tenho mais cabelo, porque tenho testemunhado coisas nesse nosso país. Né? E depois, por fim, se tudo isso... Assim, negociar, terceiro atenuante. O Brasil hoje está com o Pacto Federativo dilacerado, o que nos predispõe a um redesenho do Pacto Federativo em troca ao redesenho fiscal do país. Eu estou convencido de que o próximo presidente da República terá uma situação tão grave, a partir da iliquidez do setor público dos estados. São Paulo está entrando na iliquidez, Rio de Janeiro está na iliquidez crônica, não tem saída, Rio Grande do Sul está em liquidez crônica, não tem saída, Minas Gerais está em liquidez crônica, não tem saída, e mais 14 estados brasileiros. O que eu penso? Chama essa turma toda, passou a eleição, a turma. Estamos todos no mesmo barco. Eu, presidente, e vocês, governadores. Vamos trocar aqui. Ao invés de eu sair para comprar deputado e botar o nome de coalizão, por um pragmatismo, etc., etc., nós vamos fazer uma grande negociação do redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Vou fazer swap das dívidas dos estados, mas vocês vão me dar um apoio para uma reforma previdenciária e tributária junto, uma reforma fiscal, e nós vamos sair dessa juntos. Acredito que aí está o melhor momento que o Brasil teve em todo o tempo, pela pedagogia da crise. E, por fim, se todos esses atenuantes não funcionarem, é preciso mandar ao povo diretamente o debate sobre as reformas, através de plebiscitos e referendos, que uma certa elite brasileira chama de chavismo, como se a América do Norte não fizesse plebiscito todo dia, toda eleição, para resolver questões triviais. E no Brasil, acredito que se não for por esse acordo, tem um problema. A Previdência que está beneficia minorias muito poderosas. E as maiorias desinformadas não vão se movimentar para defender a reforma. Porque estão desinformadas, estão manipuladas. As crianças, que são os bandos beneficiários, nem sequer têm capacidade de entender. Não existe o sindicato do interesse público. Não tem a Associação Nacional de Proteção da Sanidade Fiscal. Essas coisas não tem. O que tem é todo mundo pedindo para diminuir imposto, se for empresário, e para aumentar despesas, se for cliente do Estado. Vamos ter clareza e não ter susto disso. Então, mandar isso a plebiscito e referendo, já com autorização do Congresso, depois dessa dinâmica. Prazo, 6 meses, para poder ser na primeira hora. Propor antes, para chegar lá, não o caudilho, mas um conjunto de ideias que terão sido criticadas e ainda assim sobreviverão ao embate eleitoral. Isto muda o Brasil. Ainda na linha das reformas, temos aqui uma pergunta que afeta todas as empresas aqui presentes. O que o senhor pretende fazer em relação à reforma tributária, implantação do IVA, aumento do número de alíquotas do IR e também remessa de lucros ao exterior, estão no horizonte das mudanças? Sim, completamente, como eu já tentei demonstrar. Deixa eu, entretanto, conversar aqui uma coisa para não ser simpático e depois trair sua eventual confiança. E mesmo para os que me criticam, eu gosto de ganhar confiança de quem não gosta de mim. E eu tenho esse privilégio. Os meus adversários no Ceará só aceitam compromisso com o meu lado se eu der a palavra. Porque meus adversários confiam em mim, porque eu não minto. Eu prefiro passar de doidão, de mal compreendido. Meus amigos reclamam, tem que falar para o povão, vai fazer o que na Mchan? Só vai levar porrada, só vai se explicitar e ninguém vai votar em você mesmo lá e tal. Pouco importa. Fica aqui uma semente de inteligência e eu acredito, não mesmo propriamente em voto, eu acredito muito em formar uma corrente de opinião. Se eu conseguir, mesmo os críticos, hoje tem uma crítica pesada, mas é para aí que eu quero levar o debate. Vamos debater se esses números estão errados, ok. Eu me rendo. E a gente escolhe o Bolsonaro, por exemplo. Não tem problema nenhum, eu sou um democrata visceral. Vamos brincar com fogo, às vezes é bom. Se a gente não está maduro para impor racionalidade, vamos aceitar o atalho. O filme eu já vi também, vou lutar muito obsessivamente para o país não fazer essa maluquice, mas respeito. Meu patrão é o povo brasileiro, não tem o segundo. Então, repare uma coisa, o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado, na minha opinião, por 2 razões. Simplificação da sua gestão e correção da grave injustiça da sua profunda e conceitual regressividade. Melhorar o ambiente de negócios,
Melhorar a competitividade sistêmica são belos efeitos colaterais que eu também persigo, mas, honestamente, o que é que eu quero? Simplificar para impedir as 1000 brechas de elisão e evasão fiscal. Esse país tem sonegação e estamos fazendo um refis a cada 2 anos. Todo mundo aqui sabe o que é refis, os que estão lá fora, eu explico. Todo mundo que paga imposto no Brasil deveria andar com um botão vermelho de palhaço no nariz, a depender do nosso governo. De 2 em 2 anos, os inadimplentes, os que não pagam, os que fraudam o fisco, são perdoados. De maneira que quem paga em dia nesse país deveria andar, a depender dos nossos governantes, com um nariz de palhaço. No meu governo, e se for reeleito, não haverá refis. Simplesmente. Vou agravar as penas, tanto econômicas quanto de cadeia, para a sonegação fiscal. Mas vou me comprometer de simplificar dramaticamente, quanto possível, o modelo. E vou tentar corrigir a regressividade. Aí vou pôr em debate, de novo. Toda ideia só fica na minha cabeça até outra melhor não entrar. Mas eu estou perguntando ainda, faz sentido, ou qual é a explicação de um país como o Brasil, numa crise fiscal dessa natureza, não cobrar tributos sobre lucros e dividendos? Só o Brasil e a Estônia não fazem isso. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, não me parece ser, pelo tamanho, pelo nível de população, o modelo para nós. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributos sobre lucros e dividendos. Segundo, na América do Norte, por exemplo, mas na Europa é mais grave ainda, a tributação sobre herança vai de uma alíquota mínima de 29% e pode chegar até 50%. No Brasil, por ditado constitucional, a alíquota é de 4% desses estados, todos quebrados, e no máximo os estados podem levá-la a 8%. No país em que 5 pessoas têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. A pergunta é razoável isso? Porque eu só sei fazer ajuste fiscal cortando despesa e melhorando receita. Se alguém me ensinar outro caminho. Então, todas as despesas entrarão em foco. E na sua devida proporção. 51,7% do orçamento executado, juros e rolagem de dívida. 29% previdência. 21% tudo o mais. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura, ciência e tecnologia. O orçamento do Estado de São Paulo para ciência e tecnologia é 16 bilhões de reais. O da União Federal Brasileira, 3 bilhões de reais. E vamos para free trade, com um país. Qual foi o país do mundo que conseguiu atingir maturidade tecnológica relevante sem uma parceria do governo com o seu empresariado? E é para lá que eu vou tentar. Então, o IVA, teoricamente, deveria ser levado ao Brasil. Está num livro que eu escrevi em 2002, 2001, em parceria com o professor Mangabeira. Esse IVA no Brasil, entretanto, porque o Brasil é o que ele é e não é para amadores, teria que nascer com alíquota alta, muito fora da linha do que está no mundo. Por quê? Porque ele teria que, no momento de crise fiscal aguda, que substituir toda a tributação sobre o valor agregado, que o Brasil construiu. ISS, IPVA, IPVA é patrimônio, ISS, ICMS, PIS, COFINS, etc. Enfim, então, para substituir tudo isso, ele começaria com a alíquota que a gente estima em 26%, o que é um contrassenso para quem é acostumado a pagar IVA de 4%, 5%, 8% no máximo. Por quê? Porque quando alarga a base, que esse é o grande problema da informalidade, quando você alarga a base, você ganha escala também no sistema tributário. E no Brasil a base, tanto sob o problema da informalidade como da aguda concentração de renda, a base no Brasil é muito exígua. O setor formal, que sustenta os custos fixos do Estado, é muito pequeno. Então o Exército da Marinha Aeronáutica é para todo mundo, seu orçamento pesa para todo mundo, mas só uma parte pequena paga, porque está contido na formalidade. Então, mas esse debate ele só será feito com menos resistência se nós pusermos o país para crescer. Porque na hora que você não cresce, distribuir renda é quase politicamente impossível. Porque sem crescer, você tem que tomar a renda de quem está com ela hoje e transferir para quem não tem. Isto é um conflito que a sociedade brasileira não tem organicidade cidadã para fazer. Nem eu estou planejando guerra civil, nem acredito nisso. Então, paciência. Agora, botar o país para crescer
é uma decisão que eu vou tomar. Isso importa em algumas questões. Por exemplo, alguém aqui pode pensar, e o Brasil não está preocupado em crescer? Não, não está. Nós, como o solitário país do mundo, resolvemos tentar colocar a economia num piloto automático, criado às pressas, numa noite, numa madrugada, em Brasília, pelo meu amigo Armínio Fraga, quando o real quebrou, quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil e desvalorizou o real na sequência da reeleição. Então, perdemos a tal âncora cambial, que foi manipulada para fins de fazer um consumo populista, enfim, eleitoralmente muito generoso, que deu a reeleição, e quebramos no dia seguinte. Ao quebrar, o Armínio entra com essas 3 ferramentas. Inflation Target, meta de inflação, que é Inflation Target, superávit primário e câmbio flutuante. E isso vai num piloto automático, num país que tem, por exemplo, uma coisa que nem o Manual de Chicago compreende, indexação. Então, a gente, para poder privatizar, por exemplo, telefonia, nós criamos um índice chamado IGPM, que é instantaneamente sensível ao câmbio. Ciclicamente, nós desvalorizamos o câmbio, e eu não conheço um paper. Tem um dado MIT, vou agora de novo, Harvard, MIT, Urbana-Champaign, enfim, no circuito universitário, na Europa, eu pergunto, um paper, o que aconteceria com a Libra a inglesa, se a Libra, por alguma razão, desvalorizasse 42% em 3 meses? Que efeito isso teria na política monetária inglesa? Não existe essa cogitação acadêmica. E essa é a realidade brasileira ciclicamente. 42% de desvalorização cambial em 90 dias. Imediatamente isso vai para os preços. E na engenharia do Armínio Fraga, a gente atira nisso com taxa de juros. Pelo amor de Deus, me socorram. Qual é o efeito de taxa de juros sobre um preço relativo que subiu porque a taxa de câmbio mudou once and for all de patamar? Não me deixem continuar falando bobagem. Está na hora de alguém me fazer uma parte. Agora, qual é o efeito da taxa de juros sobre a subida do pão, porque nós mudamos a taxa de câmbio e passamos a comprar trigo a $4 por um, quando comprávamos a 1 por 1, quando o Fernando Henrique ganhou a reeleição? Compreende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer o quê? Vamos afrouxar? Não, minha inflação foi 0. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Peguei a inflação com 3% no mês, em 4 meses trouxe para 0. E eu sei o que eu fiz. Foi talvez a mais grave, abrupta abertura comercial da história. Eu assinei. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um hiato de produto. Não estava fazendo política industrial de comércio exterior, estava salvando a estabilidade, porque desta vez era ela ou nunca mais aconteceria. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando a 3 turnos, 100% de capacidade instalada ocupado, e a sociedade podendo e querendo comprar mais. O juro já na estratosfera, não há um manual de economia que explique o que é a Casas Bahia e o Ricardo Eletro. Ninguém entende, porque é preciso entender a psicologia popular. O povo brasileiro não tem renda para financiar a expectativa de consumo básico que nós temos. Geladeira, televisão de tela plana, forno de micro-ondas. O povo não tem renda para isso. O salário mínimo brasileiro, que o Banco Mundial criminosamente acabou de dizer que é muito alto, não paga nem mal e porcamente a ração básica para comer. $300 não dá para uma família de 5 membros comer decentemente. E na minha região, 7 em cada 10 trabalhadores vencem o salário mínimo. Pois bem, o que é o Ricardo Eletro e a Casa Bahia? São bancos que não se filiam à Febraban, para não perder o disfarce. O que ele sabe? Ele sabe que a população quer comprar um forno de micro-ondas e não tem renda para isso. Então, eles picam o forno de micro-ondas em 36 vezes, em 24 vezes, botam lá que é sem juro, e o cidadão leva para casa porque a prestação cabe no mês. E aí ele leva um forno de micro-ondas e paga 2, paga 3, e sem saber. Mas se souber, continuará pagando, de maneira que o efeito da taxa de juro no Brasil, para dissuadir demanda agregada, também tem que ser relativizado às nossas peculiaridades. E ninguém compreende isso. Se atirar com taxa de juros do jeito que está se fazendo, é só tirar no pé. A inadimplência cresceu violentamente, 60 milhões de brasileiros estão negativados no Serasa e no SPC, e as empresas privadas já estão micando o sistema financeiro. Nós estamos plantando uma crise financeira se nós não desarmarmos essa bomba. Governador, para encerrar, porque o senhor tem um compromisso? Não, eu posso ficar. Tem um compromisso? A nossa pergunta é sobre a sua expectativa para a renovação do Congresso
e como a nova modalidade de financiamento das campanhas baseada na pessoa física afeta a sua campanha e como o seu partido está se preparando para isso. Veja, isso é um assunto que também merece uma reflexãozinha um pouquinho, mas não é tão longa, não. Eu queria repartir com os meus compatriotas especialmente, mas é muito bom que seja na ambiência dos nossos irmãos norte-americanos. O poder econômico é um dado irremovível da realidade, afirmo eu, para discutir. Não me parece razoável imaginarmos que é possível remover o poder econômico da realidade humana. Ele existe. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. Desde que nós aceitamos regrar nossas disputas, substituindo as regras pela violência, substituindo a violência pelas regras, nós fazemos política. Então, o poder político é quem premia e pune interesses, como nós acabamos de frequentar aqui. De maneira que, se o poder político é quem premia e pune interesses, o poder econômico, sendo ambos dados da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele. Me parece lógico, assim. Existe e este vai se relacionar com aquele. Qual é a melhor forma da gente conviver com isso? Moralmente, há uma distinção entre uma cultura luterana e uma cultura católica. Na recente eleição do presidente Trump, chegou à Suprema Corte e ela aceitou deliberar uma injunção de inconstitucionalidade quanto à falta de limites a financiamento de campanha por parte das empresas. E a Suprema Corte americana entendeu, por esmagadora maioria, que o direito do poder econômico financiar sem reservas ou limites qualquer candidato que lhe pareça interessante é uma inerência ao direito de livre expressão, que é cláusula pétrea da Constituição americana. Ou seja, o mesmo direito que eu tenho de dar a minha opinião é o direito que eu tenho de botar quanto dinheiro eu quiser. Porque ali o que é que se faz? Transparência radical, porque é um elemento de demonstração de êxito eleitoral potencial. Aqui no Brasil a gente usa o Ibope, né? Eu estou bem no Ibope, eu estou bem na pesquisa. Nos americanos eu estou bem no Ibope, mas eu já arrecadei mais do que o meu oponente. Porque é um traço da moral luterana que o dinheiro é um bem, é um prêmio que Deus dá a quem se esforça, a quem tem parcimônia. Entre nós, há uma cultura de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Isso é uma metáfora, mas ela está muito poderosamente entranhada nos nossos costumes. Então, dada a grande tragédia aqui que aconteceu de corrupção no Brasil, a gente, ao invés de discutir clara e transparentemente, assim como eu tentei fazer agora, demonstrando essa evidência, para chegar no limite de que só tem um jeito, é transparência radical, e introduzir no imaginário do eleitor a pergunta de onde se financia esse camarada. A que interesses ele serve, com que compromissos ele pretende chegar à presidência da República. E isto ser um juízo de valor para o eleitor. Entre outros juízos de valor, se é simpático, se dá devida ênfase à segurança, se tem posições arejadas sobre costumes, etc. Ou não, o dinheiro, como é que se relaciona? O eleitor, então, cidadão, aperfeiçoa a sua coisa com prós e contras e vota. Entre nós, não. Optamos pelo atalho, pelo puxadinho, de vedar o financiamento de campanha pelas empresas e determinar, num país de 206 milhões de habitantes, em que o custo do avião, para você fazer 45 dias de campanha visitando 2 cidades por dia, e eu visitava 5, o custo do avião deve ser uns 30 milhões de reais, com financiamento individual. Será a primeira vez, vamos experimentar, mas isso só tem uma consequência. Os candidatos decentes, que estão rareando, lamentavelmente, cumprem a lei. Os bocudos, os que falam claro, que ferem interesses, ameaçam interesses poderosos, não podem dar um passinho fora do risco. Então, tem que cumprir. E aqueles que, por exemplo, financiam com dinheiro livre do narcotráfico, dinheiro em espécie de igrejas, nem sempre igrejas de verdade, dinheiro em espécie, daqueles que são, inclusive, financiados milionariamente sem reserva, estabelece uma diferença brutal, porque esses não têm nada a perder. E isso é o que nós vamos assistir no Brasil agora. Eu vou fazer o que a lei manda. Hoje nós temos o fundo partidário e o fundo eleitoral, que já é um puxadinho, né? Então já fizeram isso, mas já criaram, numa hora de austeridade fiscal, que se arrocha povo, etc., criaram aí um fundo bilionário para ser dividido pelas burocracias partidárias entre os candidatos com certas regulações. E aí Brasília começou a viver agora o mercado de mandato de deputado. Então o partido tal não tem nenhum compromisso com o país e
sabe que os critérios de êxito de fundo partidário, tempo de televisão, são apurados por cabeça de deputado. Então é o seguinte, eles estão indo no popular. 60 milhões dividido por 30 da bancada, 2 milhões para cada um. Então, cada um recebe 2 milhões de reais. Esse é o novo mercado, é o próximo escândalo que nós vamos assistir no Brasil. É nesta janela que eles estão chamando. Deputado indo, mudando de partido, já acertado que vai receber do fundo eleitoral 2 milhões de reais. Isto quer dizer o quê? Qual é a renovação possível? Eu acho que vai ter uma renovação superior a 60%. E temo muito que seja uma renovação para pior. O que agrava os argumentos. Apresentar a ideia, fazê-lo no primeiro momento, mediar no atacado com o novo pacto federativo e não alimentar ilusões de que o corporativismo vai ceder. Portanto, ter o gatilho final de deliberar junto com o povo, por plebiscitos e referendos, esses assuntos, reforma fiscal e talvez reforma política. Porque reforma política é uma obviedade, é um curto-circuito. A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E a representação que temos tem o monopólio de desenhar a institucionalidade em vigor. Pergunta simples. Na Suécia, na Noruega, na Dinamarca ou em qualquer lugar do planeta Terra, qual é o estamento político que muda a institucionalidade que lhe deu poder? Então a institucionalidade gera a representação que temos. E ela, então nós estamos pedindo dela que ela mude a institucionalidade que lhe deu o poder. Isso não é razoável. A única forma de quebrar isso é ou um presidente forte propõe na primeira hora e desarma a bomba desse curto-circuito, pondo para vigia daqui 2, 3, 4 eleições no futuro, pensando no país e não no microprojeto de poder, que foi o que tragicamente oportunidades perdidas com o Lula e com o Fernando Henrique, ou levamos diretamente ao povo para decidir. E ainda assim, esse plebiscito tem que ser autorizado pelo Congresso. No Brasil, o presidente não pode convocar plebiscitos e referendos. Tem que ser negociado, só que aqui a maioria é simples. Então é possível você atenuar essa lógica de impasse. Governador, nessa casa que é a partidária, que lhe recebeu bem e quer ajudar a construir o Brasil, qual é a sua mensagem final? Uma sentença. Eu quero agradecer muito, considero uma manhã privilegiada para mim, agradecer a paciência, a audiência, a atenção, o carinho de terem vindo aqui. E o que eu peço nesse momento, vou fazer outros pedidos mais na frente, inclusive o voto, né? Mas o que eu peço nesse instante é que ajudem a impor um método ao debate. Tragam todos, mas não deixem ninguém sair daqui sem se explicitar em relação às concretudes do país. Por quê? Se a gente conseguir que o método seja esse, o debate vai permitir a gente escolher o verdadeiro rumo de mérito estratégico por onde o país vai caminhar. E isso é a semente da possibilidade de êxito. O oposto, a eleição populista de caudilhos, de personalidades exuberantes e tal, que existe, ou de personalidades tão não exuberantes, que também parecem interessantes, porque não vão mexer em nada, deixam as coisas como estão, etc. Enfim, é isso que eu peço por agora. E vocês são, vamos dizer, o supra-sumo. Vocês são o 1% do 1%, né, de quem o país pode esperar um gesto menos egoísta, um gesto menos individualista, um gesto mais comprometido com as questões estratégicas. E por isso eu agradeço muito pela atenção que me deram. Agradecemos o ex-governador Ciro Gomes, a Débora e a Cássia, representando o nosso parceiro na realização desse evento, todos os presentes. Agradecemos também o nosso patrocinador master, a Votorantim, e espero revê-los nos próximos eventos da AmCham. Lembrando que o próximo é no dia 20 de março, a reforma tributária americana, e no dia 23, plano de voo, aperte o cinto e prepare-se para decolar em 2018. Um bom dia a todos e até o próximo evento na AmCham.